Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero celebrar com você hoje o Salmo de número 114, mas antes, convidar vocês que se ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, não esqueça de compartilhar dessa mensagem com alguém que você julgar precisar dela. Em nome de Jesus, se vem um nome à sua mente, é essa pessoa que você vai mandar essa mensagem. Não sei se vai aceitar, não importa, faça o seu papel, envie. Se a pessoa vai assistir, se vai ouvir, se vai estar diante da palavra, é outra coisa. Salmo de número 114 diz: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste tu, ó Jordão, que tornaste atrás, e vós montes, que saltaste como carneiros, e vós outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. A palavra está trazendo à tona uma recordação, uma memória. E quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, e a Bíblia então diz que quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, a família de Jacó, saiu do meio de um povo bárbaro, por conta daquilo que estava acontecendo naquele momento, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio, território, e Judá, a tribo de Judá que ministrava perante o Senhor, os levitas, enfim, ficou sendo o seu santuário, um local de adoração, lugar de celebração. Ou seja, quando esse povo viu o que foi liberado pela mão de Deus, eles celebraram ao Senhor, eles glorificaram o nome do Senhor. Interessante que a linguagem do Salmo passa para uma alegoria, uma comunicação alegórica, que ele vai arguir o mar, que ele vai arguir o rio Jordão, que ele vai indagar do monte, vai indagar do outeiro. Ele diz: o mar viu isto e fugiu. E ele pergunta no versículo 5, que tiveste, ó mar, que fugiste? E ele diz no versículo 3, o Jordão tornou atrás. Quando o povo passou pelo meio dele para conquistar a terra de Canaã, o Jordão tornou atrás. A Bíblia diz que as águas pararam como numa grande ribanceira. E no versículo 5 ele pergunta: e tu, Jordão, por que tornastes atrás? Se fôssemos dar voz ao mar e ao rio Jordão, por exemplo, o Jordão diria: como eu vou seguir o meu ciclo normal, meu caminho normal, a minha vereda normal, se aquele que estabeleceu a minha vereda fez-me parar, deu ordem para que eu parasse? Como eu vou conseguir ou seguir em fazer algo que aquele que me formou, aquele que me idealizou, que é o Senhor, se ele me mandou parar, se o poder dele ordenou que eu não seguisse o ciclo normal? Se fosse me perguntar ao Mar Vermelho, por que fugiste ou por que abriste esse caminho no meio? Ele igualmente ia dizer: como que eu não faria isso? Vou dar voz ao mar. Se o Deus que me formou assoprou, a Bíblia diz que Deus fez com que um vento oriental viesse sobre o mar e as águas se bipartiram para que seu povo pudesse passar. Quem é como Deus que abre o Mar Vermelho, que abre uma vereda, um caminho no meio do mar, aonde não há caminho, aonde todos julgavam impossível passar por aqui, mas o povo de Deus passou? Por quê? Porque Deus passou primeiro abrindo o caminho. Quem sabe você esteja agora diante de uma circunstância que há impedimentos e aquele caminho que seria o natural, o normal, você não consegue passar, você não pode ir. E aonde há toda a impossibilidade que a sua mente humana, o seu intelecto humano diz: aqui jamais. Então Deus vai e abre porta, como a Bíblia diz, que o Senhor declarou que a porta que Ele abre ninguém fecha, porém a que Ele fecha ninguém abre.
E você já ouviu alguém dizer, né, que Deus abre portas aonde não há portas, aonde não há passagem. Ele abre para que o seu povo passe e enxergue e juntamente possa compreender o amor de Deus, o zelo de Deus, a providência de Deus, como Deus é provedor. E ele segue dizendo: os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. E ele pergunta: e vós, montes, que saltaste como carneiros, e vós, outeiros, que agiram como cordeiros, por que vocês fizeram isso? Como vocês fizeram isso? Eles também diriam: como não saltar? Montes diriam: se o Deus que me formou está me impelindo para cima. Como montes saltarem para alguém poder passar? E ele diz: terra treme, ou treme terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, na presença de alguém que ousou crer, que fez um propósito com o Senhor. Se eu for e tornar, e a tua mão for comigo e me abençoar, eu igualmente compreenderei isso e eu corresponderei ao teu propósito na minha vida. E lá vem Jacó de volta. Quando foi, estava errante. Quando voltou, estava debaixo da unção, da orientação de Deus. E cumpriu o seu voto, cumpriu o seu propósito para com Deus. E ele então diz: treme terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, treme terra, legal. O qual converteu o rochedo em lago de águas. Quando o povo estava no deserto, segundo o entendimento de muitos, morreriam de sede, e o Senhor ordenou a Moisés que agisse, e ele tocou na rocha, e a rocha abriu, se fendeu, e uma boca grande, enorme, saiu com um manancial de água, que jorrava, fazendo um rio, para que aquele grande povo pudesse beber, se saciar com aquela água. Assim é o Senhor. Quem é como nosso Deus? Quem é como o Senhor nosso Deus, que abre manancial de água, faz suscitar do meio da rocha? Esse é o Senhor, que tira recursos aonde a mão humana não consegue tocar, que levanta e faz acontecer aquilo que a gente precisa, mesmo que a gente olhe e veja a impossibilidade de todos os lados. E quando isso acontece, a gente pode sim glorificar o nome do Senhor com toda certeza, porque foi a mão poderosa do Senhor que fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Exatamente agora, diante das suas impossibilidades, exatamente agora diante daquilo que para você é coisa impossível de acontecer, a mão de Deus que está presente pode verter água daquilo que é duro como a rocha, pode abrir caminho daquilo que é impossível como o mar, e pode fazer águas pararem para que o povo dele passe, para que você passe, e depois a água do rio volta ao seu circuito, ao seu caminho normal. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.